Olá, Hollyweirds! Hoje é dia de Lead, Life is Dead, voltando aí pro nosso assunto favorito de todos os tempos, que é seita, né? Tem uma seita aqui que a gente prometeu há algum tempo e vai ser hoje, certo, Ademir Correia? Certo. Mostre sua camiseta pras pessoas, porque assim... Reagan versão fofa. Reagan, Teresa, pré-Pazuzu. Mas vamos começar já falando de Children of God. Se você é assíduo aqui do HFTV, você já sabe que é a seita da família Bottom ou da família Phoenix. River Phoenix, Joaquin Phoenix e a família Phoenix fez parte dessa seita. Eles entraram para o Children of God em 1970. Então, assim, bem no início, né? Já que Children of God foi fundado em 1968. Vamos falar um pouquinho de como que é esse rolê aí, né? E puxando as celebridades que já fizeram parte. Rolê extremo, né? Extremo. Importantíssimo. O Joaquin Phoenix passou a infância, né? A primeira infância Foi a ali primeira no rolê. infância. Ele conta quando os pais saíram do rolê, porque tem a questão aí do Children of God, que envolve sexo, foi o que levou eles a saírem Sim. da seita. E é dentro de todas as seitas dessa época, que são muitas, se encontram nesse momentão aí. Ela foi criada pelo David Berg e ela tem uma coisa muito séria, que é o abuso sexual infantil. Children of God, ele opera, né, sobre uma coisa que é muito comum nas seitas, que é a despersonalização das pessoas e da unidade das famílias, né? Então era meio que, todo mundo toma conta das crianças, as crianças mais velhas tomam conta das crianças. Sim. E vamos usar a família Phoenix, que é bem interessante, né, assim, de exemplo de como a coisa funcionava, né? Eles encontraram uns missionários lá do Children of God na década de 70, pouco depois do River Phoenix nascer, ele era um bebê. E aí eles acharam que eles já tinham essa vibe de comunidade, eles eram nômades, a família Phoenix, eles gostavam não tinham muito residência fixa, gostavam de experimentar novos estilos de vida e tal, morando com fazendeiros. Que tem tudo a ver com a época, né? Tem tudo a ver com a época, né, anos 60. E era um período de que o mundo tinha uma ideia, várias teorias sobre o fim do mundo, as pessoas não queriam bens materiais, porque o mundo ia acabar, queriam ter experiências Eles eram espirituais bem hippies, transcendentais. assim, né? Tanto que os filhos, Exato. um chama River, outra chama Rain, a outra chama Liberty e Joaquin. Eu amo. Que quis chamar Leaf, depois Folha, né? Porque ele falou só o meu nome que é tradicional. É meio zoeira de família, né? Zoeira de Rio, família. chuva e o Joaquim. Eu, Joaquim. Joaquim Rafael, ele chama. Muito bom. Adoro. Mas aí eles acabaram se unindo, eles gostaram dos missionários justamente por esses ideais que você citou aí, né? De amor ao próximo, de uma vida espalhando a palavra divina, tal. E eles usavam como base a Bíblia e umas cartas do Mo Letters. Quem que era esse Mo? Era um cara conhecido por Moses Berg, que é o David Berg, que foi o cara que fundou o Children of God, né? Sim, e ele se autoprofetizava, né, como Moisés. Essa era uma das altas Aí denominações começa. dele mesmo. Assim como a gente falou de outras seitas, ele tem essa ideia também de loucura, né, do criador da seita virar um deus próprio. Sim. E ela tinha uma coisa que era, e pra mim ela é muito séria, negativamente nesse sentido. Eu vi um artigo que fala uma coisa que eu acho que resume muito o Children of God, que é a prostituição espiritual. Porque eles trabalhavam essa boa. ideia através das cartas, das Mo Letters. Mo Letters é muito bom. Letters, parece as mulheres. Ele ia explicando para os seguidores como que eles encontravam Jesus através de experiências sexuais. E aí tinha toda uma questão, por exemplo, de não tem idade para esse acontecimento. Esse foi um dos motivos que a família do Joaquin Phoenix recebeu uma Mo Letter de introdução ao sexo aí dentro do Children of God. Eles resolveram sair da seita exatamente por causa disso. E tinha uma pressão, né, para que as mulheres do Children of God saíssem para, enfim, recrutar novos adeptos e usando aí o sexo como arma de recrutar as pessoas, sabe? E aí foi nesse momento que a família Phoenix decidiu que talvez não seja muito legal ficar aqui. Só que tem um porém, cara. O River Phoenix, numa entrevista, perguntaram pra ele assim, o que você mais se arrepende da sua infância? E ele tem alguma coisa que você se arrepende da sua infância? Ele respondeu, yes, to make love.
né, fazer amor. E aí o cara ficou, como assim? Ele não se aprofundou no que isso significava, né? Mas assim como a gente tá conversando aqui, né, como a gente falou, no Children of God tinha um rolê de que a iniciação sexual de menores e crianças não era uma coisa errada, porque o sexo foi criado por Deus e etc. Era uma forma de se conectar, né? Era uma forma de se conectar, uma experiência religiosa, e eles achavam que incesto não era ruim também, não tinha nada a ver, porque tinha todo esse rolê. River Phoenix morreu em 1993 e perguntaram pro Joaquim. E aí, esse negócio, né, que o River falou e tal, né, ele teve alguma experiência no Children of God, de cunho sexual, e o Joaquim falou, não, o River adorava inventar coisas nas entrevistas, era uma brincadeira, minha família jamais foi negligente dessa forma, inclusive a gente saiu a gente deixou de ser missionário por causa disso, porque queriam que minha mãe se prostituísse, né? Basicamente é isso. Mas eles eram super hardcore, assim, né? A família Phoenix, eles eram mega, eles se mudaram pra Venezuela, pra Caracas, pra espalhar a palavra do Children of God. Tinha essa questão, né? Eles também pregavam essa ideia de que o mundo ia acabar, então tinha essa coisa da conexão espiritual com Jesus. O que eu achei muito absurdo, assim, eles tinham uma questão, por exemplo, eles incentivavam que você pensasse em Jesus quando você estivesse fazendo sexo com alguém ou se masturbando. E se você fosse homem, eles incentivavam que você pensasse, se identificasse em pensamento como mulher para você não ter uma relação homossexual com Jesus durante ou a masturbação ou o sexo. Então tinha uma questão muito forte, a questão do Children of God, pesada, era o sexo. E aí tem toda uma questão que eles entendiam isso como uma libertação que tem muito a ver com a época, de você também, do né? corpo e do amor, faça amor, não faça guerra e tal, mas ao mesmo tempo eles não tinham esse livre-arbítrio que eles fingiam ter, né? Era super rigoroso. Era né? levemente obrigatório, na verdade, fazer parte disso. Isso não era nenhuma terapia de Children of God, era uma prática da religião. Eu lembro também, quando o Joaquim Phoenix falou sobre isso, ele falou que não passou por isso, mas ele imaginava os traumas que as pessoas carregariam se estivessem fazendo sexo desde criança dentro de uma religião que propunha essa ideia de sexo com adultos e de, enfim, não exatamente você tem uma escolha, né? Quando você é criança. Não tem a e menor adolescente, capacidade por lei, de é proibido, discernir. mas assim, a ideia do consentimento passa muito longe quando você é criança. E aí o que me chamou muita atenção é que eles foram criando essas regras para acessar o sexo de uma maneira que parecesse natural, mas não era, porque as pessoas começaram a falar sobre isso, achar isso estranho. Mas isso era uma prática, isso fazia sentido dentro da regra estranhíssima do Children of God, de fim do mundo, de encontrar com Jesus, de se abrir espiritualmente. Eles tinham toda essa parafernália de pensamento que é da mesma época e que tem a ver com o momento, que era um momento de fim, um momento de renovação do mundo. E assim. eles achavam que o mundo ia acabar em 1993, né? Que foi a data o ano da morte do River Phoenix, coincidentemente. Tanto não era exceção das crianças, né, participar desse tipo de prática sexual, que a própria neta do David Berg, ou Moses Berg, teve, assim, N problemas durante a vida. Ela teve muitos problemas, ela morreu super cedo, ela teve uma doença autoimune, ela viciou em metanfetamina. E uma das amigas dela, do Children of God também, que é uma sobrevivente, relatou que ela conhece, assim, pessoas na casa de centenas que acabaram se matando porque não conseguiram lidar com as consequências dos traumas do Children of God. É uma das piores seitas, assim, sobre as quais eu já li. Ela tem uma coisa que é muito física, é muito radical e é muito, eu não me lembro, obviamente que tem seitas que trabalham essa coisa desde criança, porque eles trabalham essa ideia de gerações, né, do Children of God. Chama Children of God, antes o primeiro nome era Teens of Christ. Era Teens of Christ. Então tem essa coisa que não é pedofilia, é abuso sexual, é pedofilia também, mas ele é abuso sexual de menores, e isso no momento em que você tá descobrindo o próprio corpo, né? Então, assim, você tá descobrindo o próprio corpo, você tem que fazer um sexo com um adulto e você ser incentivado a fazer um incesto. Uma violência sem é uma coisa tamanho. muito violenta em prol da espiritualidade, de um mundo melhor. É muito
É muito radical pra mente e informação, eu penso nisso, assim, não sei. E assim, eu acho que você destruindo a pessoa, né, com essa prática violenta aí, também tem uma coisa em comum com outras organizações e seitas, que eles pregavam, recebiam doações e todas essas crianças, adolescentes iam crescendo, eles não vão pra escola, óbvio, e meio que eles têm aula lá dos próprios missionários. Sim. E assim, você não pode sair nada da reta sendo um adolescente na escola lá. E os castigos são punições do tipo solitária. Eles trancam as pessoas num quarto. Parece, assim, a descrição das sobreviventes parece muito a escola para qual a Paris Hilton foi mandada. Assim, eram trabalhos pesados, era sem comida. Se você desobedecesse qualquer uma das regras, ou tentasse fugir, né, e tudo mais. Sim. E sempre engajando nessas práticas sexuais, assim. É um pesadelo, né, cara? Tem uma coisa que você falou no início dessa conversa, que é a despersonificação, né? E aí o Children of God tem isso muito, muito flagrante, assim. Às vezes eu acho parecido com o radicalismo de Heaven's Gate, que é essa ideia do esvaziamento do fim do mundo, né? Que é essa ideia do esvaziamento do indivíduo, e aí você tem essa coisa da linguagem do sexo um pouco a partir de um corpo que é da seita, né? Então você tem... A gente não tá, né? Não esteve em Children of God, mas você tem esse vazio de você mesmo, assim. Você é um corpo, esse corpo se torna... Tem uma possibilidade de ser espiritual, eles têm essa ideia de resgatar os textos da Bíblia. Então, assim como muitas seitas, elas começam com uma ideia, quando se descobre a ideia mesmo, ela é outra, ou a seita radicaliza e vira outra coisa muito nociva. A Children of God também tem isso, ela não era uma seita proibida, as pessoas sabiam da existência da Children of God. Não, era gigantesca, vários países. A Rose McGowan, né, fez parte dela, cresceu quando ela era criança. Ela fez parte do Children of God com a família na Itália, em Florença. Super. E a família dela também acabou saindo depois dessa... Que as mulheres aí foram incentivadas a se prostituir para conseguir novos adeptos. Ela começa na Califórnia e tem toda uma época em que que o David Berg... saiu uma notícia de que teria um tsunami, né, na Califórnia, e aí ele resolveu fazer uma trajetória e virar um pouco nômade. Então o Children of God se espalhou aí por vários lugares, teve vários nomes, né? Depois virou The Family International, depois The Family. The Family, nossa, ótimo! Depois da família Manson tem um grupo chamado The Family. Não, então, eles não pensaram eles bem, tinham né? toda essa questão de criar a nova geração, tinha muitos adeptos, tinha essa ideia mesmo de estudar e de fazer as crianças se formarem a partir de Children of God, o que é muito difícil, né? Porque você limita bem e aí você passa a crer nisso. E aí a gente tava comentando isso, Rose McGowan, dedo podre, né? Gente, coitada dessa mulher. Coitada da Rose McGowan. Tudo aconteceu com ela ali, né? Tipo, Guerreira. Children of God, sim, sobrevivente de uma seita. Marilyn Manson esteve lá. Apesar dela não ter falado nada sobre, vitimizada no Me Too. Me Too, Harvey Weinstein. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, Rose McGowan. E aí, obviamente, tem isso, né? Existe toda essa seita, começou ali na Califórnia, ela tem esses adeptos. Não pode esquecer que anos 60, 70 tinha essa busca, né? Pra tentar explicar o que estava acontecendo. New Age bombando, Era esse momento mesmo. O David Berger, ele tinha essa ideia de Deus próprio, a mulher dele teve essa ideia depois que ele morreu, porque ela continuou. O Children of God. Então, assim, todas essas seitas milenaristas aí, que é do fim do mundo, elas carregam você vai se desenvolver espiritualmente através de algo. É isso. E é muito louco como o ego de uma pessoa pode extrapolar todos os limites da lei, de tudo, né? E criar toda essa rede em benefício próprio. Porque é isso, né? Aí começa, vamos usar a palavra. Não, mas o cara, o Moberg, obviamente um pedófilo, não, isso aqui tem a ver. Aí, de repente, ele queria ter várias mulheres, né? Tipo, poligamia. Não, agora é assim. Então, assim, eu acho
toda vez que a gente aborda esse assunto de seita e tal, eu acho super importante frisar que a gente também gosta de falar isso, porque qualquer pessoa tá sujeita a ser vítima de um recrutamento de uma seita, cara. Porque o trabalho é bem feito. E se você for ver, assim, você tem uma coisa de... muitas pessoas buscam religiões ou crenças, ou a fé em alguma religião, em algum formato, alguma coisa, uma crença de Deus, ligada a acreditar em algo em momentos de fragilidade. Então, assim, porque é muito difícil você se culpar, né? Tipo, a culpa é minha. Não, foi Deus que não quis, foi o santo que não quis, foi sei lá o quê. Mais fácil, né? Ter um subterfúgio. Conforta de alguma forma você ter aí uma fé em algum tipo de crença ou religião. Essas seitas, elas também nascem desse desejo de ser entendido, de você não se encaixar nas religiões tradicionais em determinada época, porque a gente tem... Isso a gente vê normalmente. Quando cresce uma religião, quase sempre ela tá ligada à atualidade. Ela tá muito ligada aos problemas daquelas pessoas, o problema daquela quantidade de pessoas, ela tenta resolver aquele problema. Então, quando a gente tá com um problema... total. Quando a gente tá com um problema de grana, surgem as religiões que lidam com... Esquema de pirâmide. Não é que você vai pro céu quando você vai morrer, você vai ser ajudado agora. Tem a ideia de prosperidade, né? Que é do protestantismo. Exato. Então, assim, as seitas, elas nascem desses desejos de que não se encaixam em outros lugares, né? Então, tipo, surge uma seita, surge um messias, e obviamente são pessoas que têm muito carisma, que são naturalmente manipuladoras. Medo, porque eu acho que as pessoas caem justamente porque você, todo mundo tá assistindo e fala, imagina que eu vou cair numa coisa dessas, sabe? Tipo, a gente assiste esses relatos, vê esses relatos como alguém que se exime de tudo isso, mas não, porque ninguém que tá numa seita sabe que tá numa seita, né? É uma cavucada ali de um momento de vulnerabilidade muito pesado. E você tava falando, né, sobre ser muito da época, anos 60, anos 70, a explosão New Age, tudo. A gente tá num momento bem crítico também da história da humanidade. Você acha que vai rolar muitas organizações de fim do mundo, assim, survivalists? Eu acho que a gente tá vivendo um momento, acho que junta seitas e acho que junta uma coisa que é o poder político da religião. Que é uma coisa que a gente tá vivendo agora que não é exatamente novo, mas o tamanho do poder é novo. Acho que a gente tá nesse momento, que surgem religiões muito grandes, ou se fortalecem, né? Elas não surgiram exatamente agora, mas elas são novas, e elas têm muito poder político. Isso é uma coisa que eu não me lembro de viver, assim, a gente aprende na escola o clero, né? Tipo... o poder da Igreja Católica nas decisões do Estado. Políticas, Isso pra gente era uma coisa super distante. A gente vê a igreja como um lugar bonito, um homem de saias. Hoje, a gente tá vendo religiões que têm poder mesmo de mudar decisões das cidades, dos países, e que cria líderes que são também políticos. Isso eu acho bem complexo. E, obviamente, você tem pessoas que não se encaixam com isso. A gente está discutindo aí volta do nazismo e coisas que são crenças radicais de mudança de mundo, que não deixa de ser uma forma de seita ou de pensamento coletivo bizarreado que pode se tornar uma seita mais radical. Então, eu acho que tem sim esse espaço para ter esse pensamento que não é estranho, porque na verdade o mundo propicia o surgimento dele. E ele é deslocado do que a gente está discutindo, que é tipo empatia, vulnerabilidade, todos esses pensamentos, eles não fazem parte disso. Eles fazem parte da sobrevivência de um determinado número de pessoas que tem um pensamento deslocado do pensamento geral. Eu acho que justamente essa questão aí do deslocamento do pensamento, de não se encaixar no pensamento geral, eu acho que essa é a ferramenta mais perigosa, porque ela tá a serviço do ego, né? E da pessoa se achar especial por ser uma das poucas pessoas que enxergam a realidade. E aí, é papinha de conspiracionista, né? Assim, super. E acho que as seitas também se alimentam totalmente disso, né? E sempre tem os chosen ones, os escolhidos. Então era isso, assim, eles achavam que 1993 acabou o mundo, galera! E aí os Children of God, as crianças de Deus, iriam recolher os cacos e começar. Até a família Manson, né, que
enfim, é mais misturado, não é Sim. tanto uma seita, mas é uma configuração um pouco diferente, mas é isso. Ah, vai ter uma guerra racial e a gente vai estar escondido no deserto e aí a gente vai sair e só a gente vai saber governar aqui esse negócio. Uma coisa que eu acho importante, eu tenho bastante autoestima, mas eu queria muito ter a autoestima das pessoas que se acham os escolhidos. Sério que você acha que você é o representante de Deus ou de uma nova religião em que você vai salvar o mundo? Serião, o que você tomou? Mas a pessoa acha Sabe? mesmo? Acho que em algum momento sim. A gente não tem como saber, Não né? tem. Mas, Mas assim, é isso que eu fico pensando, né? Porque o Charles Manson... que não pode ser uma zoeira, né? Não, mas eu acho que é Pensa aquilo, Jonestown, né? não pode ser uma zoeira. Que acaba em suicídio coletivo. Sim, não, o Jim Jones. Só que o que eu acho o cara sabe no fundinho ali que ele não tem um poder messiânico nenhum, mas ele Mas será tem que ele não passa a prazer em... acreditar? Acho que não, acho que ele tem prazer. Isso é uma opinião pessoal que não tem como saber. Sim. Mas eu acho que ele tem o prazer de ser esse líder, né? De De ser manipular uma... as massas. Isso, de ganhar, de ter uma fazendinha ali, um Farmville dele, que ele levou para outro país, fazendo, sabe, tipo... Ou o Charles Manson, que no final ele já não sabia nem como ele ia convencer as pessoas que o Helter Skelter, né, ou a guerra racial que ele estava pregando, estava chegando porque ele sabia que não estava. Então ele tinha que manipular as pessoas ali, não, daqui a pouco é o Helter Skelter, hein? Talvez tenha alguns desses líderes, né, religiosos / carismáticos aí, que acreditem, mas... Eu acho que muitas vezes é só um ego muito deformado, assim, muito fragilizado que Mas que ao mesmo tem um tempo desejo com de muito poder, poder assim. de comunicação, né? E com muita força de manipulação. Porque na verdade, se você for pensar, ele é como se fosse um influencer. Né? Os caras da seita. É interessante, faz esse recorte Porque aí. eles criam seguidores muito fiéis. O que eu acho muito louco da influência hoje e das seitas é a gente não é fiel a nada, mas a gente é fiel ao pensamento de algumas pessoas que a gente segue. E às vezes a pessoa pode estar completamente errada em relação ao pensamento do mundo, ou o pensamento de melhorar o mundo, enfim, e a gente acredita que ela tá certa. E eu acho que esse é o preceito de você se tornar um líder, de criar uma seita, uma religião, é isso aí. um grupo de estudos, enfim, e de você entender interpretações dos livros das outras religiões, né? Porque, por exemplo, Children of God lidava com textos bíblicos. E com as cartinhas Com as da cartinhas. Xuxa, do Mo. Que ele deixou mais ou menos 3.000 cartas, né? 3.000 cartas! Que era, na verdade, a forma como ele doutrinava os seguidores. Eles chamavam de seguidores, inclusive, as pessoas que faziam parte de Children of God, e ele ia explicando os preceitos da seita através dessas cartas. Tem um pouco a ideia de você criar uma bíblia própria, deixar sua escritura aí, né? Enfim. Tem uma coisa, assim, lida com, obviamente, o esvaziamento do ser humano ali, lida com a lavagem cerebral e em algum momento dentro você não consegue olhar criticamente. Não consegue. Se você se perde, e tem uma coisa também, que isso também acontece em algumas seitas, que é, às vezes, você melhora, né, de vida. Dependendo do grupo ou da seita que você tá. Às vezes eles têm um sistema cooperativo que torna a sua vida mais fácil. Torna a sua vida mais fácil e às vezes você ganha dinheiro, você prospera, você, tem uma vida melhor. E isso é uma ação, isso é palpável. Você não tira isso da pessoa, né? A minha irmã sempre fala, gente, eu entraria no rolê dos Rajneesh, assim, facilmente. A gente, principalmente quem não é seguidor de alguma religião, que não é praticante diariamente de uma religião, a gente busca em momentos que a gente está precisando. Ou de saúde, ou de saúde mental, ou de quando a gente quer agradecer ou pedir alguma coisa. Então, tem esse encontro da seita e da religião com o seu momento de fraqueza. Quando você consegue minimamente melhorar a partir disso, aquilo é a sua salvação. Seita e religião em geral é sobre salvação, né? Mas vamos colocar em termos mais práticos. Eu sempre fico pensando isso, né? Tudo bem, é difícil ver a figura de um salvador. Tá, mas aí você tá lá nos anos 60. E eu tô lá, e aí eu não tenho muita perspectiva aí da minha vida, eu vou casar com alguém. Você tá fazendo um psicodrama, é isso? É.
Tá. Aí eu vou casar com alguém e tal, eu vou ter filhos que eu não quero, vou ter uma vida que eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fugir, né? E aí eu encontro o Charles Manson lá na rua, começa a falar um monte de merda. Onde eu vou estar? Com a minha família infeliz, que eu não quero ter filho, sabe? Ou usando LSD, muito louca, ouvindo um monte de coisa numa seita. Usando LSD é muito louco numa seita. É isso, ouvindo Beatles, sabe? Tipo, é isso que eu fico pensando. Sim. Então, nossa, mas ele era abusivo com as mulheres? Total, só que você não tá numa posição de enxergar tudo que tá acontecendo, sabe? Não, e a gente tem uma coisa também que, assim, o mundo ia acabar, né? O mundo ia Nesse acabar. momento, você tem uma coisa... A gente fica... Children of God, eles tinham relações abusivas, relações sexuais abusivas com crianças. Beleza. A gente vive dentro de uma sociedade, e que a gente já vivia dentro dessa sociedade, que de alguma forma ou de outra é abusiva em relação aos papéis que a gente tem que desempenhar. Total. Então você, mulher, que esse teu exemplo, né? Você, mulher... Eu ia lá pra Você, homem. família. O que se espera de um homem, ou de alguém que se identifique como homem? Se espera isso. Quando isso não é atingido, pra onde você vai? Se você não é um homem provedor, gostoso e muito macho dentro das suas convicções e que é conhecido por ser físico, com força física, aonde que você vai se encaixar na sociedade em geral? Isso já existe há muito tempo. Então. Que é a gente também fugir dos próprios papéis. Aí, obviamente, se a gente pensar em Heaven's Gate, que lidava com a ideia de não ter gênero, é uma resposta a essa não identificação do papel social. Uhum. Obviamente que isso não justifica os atos das seitas. É bom lembrar, isso, porque hoje as pessoas também não interpretam muito. Aqui na Hollywood Forever, não. Mas em muitos lugares as pessoas gostam de pegar tudo ipsis literis sem interpretar texto. Então é bom relembrar. Nada justifica, mas... Você tem uma coisa de... A gente tá numa época também que o sexo era uma forma de protesto. A gente vinha de guerra, a gente lutava contra isso, tinha essa coisa de faça amor, não faça guerra. Total. Tinha a coisa da pílula, que libertou a mulher ali da gravidez. Então é um momento em que o sexo está sendo... não livre, mas e nem falado. Ele tá relacionado à liberdade, Ele tá sendo possível estar relacionado à liberdade. E aí essa seita, ela se encaixa perfeitamente disso, transforma isso, cria uma geração a partir disso, e aí lida com questões muito mais sérias, que envolve aí menores, mas na verdade eles aproveitam esse embalo do sexo para criar uma religião sexual. E aí você pensar que você recruta membros novos através do sexo, aí realmente você tá lidando com... Você tá prostituindo os seguidores. Nada contra se isso fosse uma escolha. Você quer vender o seu corpo, você tem essa escolha, o corpo é seu. Sim. Mas se alguém mandou você fazer isso, você já não tem essa escolha. A partir do momento explorado. que é uma ferramenta do outro, você né? Tá sendo explorado. Justificada dentro de um sistema, de uma lógica ali que daí se encerra dentro dela mesma. Numa lógica de prostituição, de ter alguém que controla o seu corpo. As pessoas não tinham essa ideia de não tô afim. Não, o mecanismo de recrutamento é esse. Esse é o sistema que você vai chegar mais perto de Jesus. E tinha até uns quadrinhos, né, nas Mole Letters, lá nas cartas do David Berg, que eram super gráficos, até tem todos na internet, se der uma busca lá, que tinham várias imagens sexuais das pessoas, Jesus e tal, tinha uns quadrinhos, assim, meio que umas histórias em quadrinhos. E não tinha essa ideia, né, eles não tinham essa ideia de naturalidade do corpo e do sexualidade, não. Era sexo mesmo, e eles usavam do ato sexual como uma parte muito importante da religião. Não era uma ideia do corpo livre, do poliamor. Não, nada a ver com isso. Era uma ideia mesmo da violência ali de você ser abusado sexualmente ou de você ser explorado sexualmente por uma seita. E nisso ele conseguiu muito, porque as pessoas demoraram muito pra falar, né, sobre isso. Sim. Em Children of God, todos os casos de abuso, eles demoraram muito pra chegarem na imprensa, as pessoas entenderem Children of God, porque em princípio... E precisou de uma organização das pessoas que tinha, obviamente, elas tinham medo também, né? Porque a força de coerção desse tipo de organização é pesado. Tanto Sim. que você fica sem recurso financeiro, que é um dos principais
pilares aí da exploração de um ser humano, seja num relacionamento abusivo, seja numa Sim. seita, seja qualquer tipo de instituição ou relacionamento, né? Que é isso. A família Phoenix, por exemplo, estava em Caracas e aí começou a rolar esse papo de as mulheres vão recrutar sexualmente, blá blá blá. E aí a Arlene Phoenix falou, não, vamos voltar para os Estados Unidos. Pra mim deu esse rolê aqui. Eles não tinham, assim, uma moedinha. Tanto que eles juntavam dinheiro pro Children of God cantando. Eles eram conhecidos como os loirinhos cantantes, nananã, sabe? E aí todo esse dinheiro de cantar na rua ia pro Children of God. Eles não tinham nada. E aí um padre amigo deles, que eles tinham lá na Venezuela, acabou colocando eles dentro de um navio de carga meio que escondido para voltar para os Estados Unidos. Porque é isso, sabe? Então assim, você não tem recurso nem para tomar uma decisão de ir embora pro seu país, Sim. enfim, você não tem dinheiro, né? E você é deslocado da realidade, né? Então, assim, além de você estar sem grana pra tomar a decisão de sair, você tá dentro de uma realidade que não condiz com a realidade do mundo. Então, pra você conseguir agir e pensar que aquilo não faz parte do que você acredita e entender como o mundo tá depois de sofrer tudo isso, é difícil. É difícil você entender que você tá sendo explorado, porque é difícil você assumir a exploração quando você é vítima. Porque a gente tem um histórico de que vítimas são culpadas. Tem isso também. Então é isso, eu participei de Children of God e eu sofri abuso. Eu não posso... A gente tá agora desfazendo isso, né? Mas tem muito chão, Mas tem muito chão, porque você assumir que você sofreu abuso sexual, aí você for ver... O ser humano é cruel, ele gosta Você for ver, de... você vai dizer, você foi ingênuo, as pessoas culpar comentam, as pessoas, você foi ingênuo, né? a culpa é sua. Tem o perverso, né? Tem o perverso, até quando a pessoa fica doente, ela é culpada. Então, assim, o ser humano é muito perverso. Deve ser muito difícil você conseguir chegar a termos, né? De falar, beleza, aconteceu isso. Por isso que as vítimas todas se juntaram. Sim. E aí precisou de uma organização realmente pesada, né? Pra conseguir... destruir isso aí. Mas existe ainda, né? O Children of God. Tá com, existe, tá né? com um Chama nome, eu não me lembro The agora. Family, eu acho. Tá só. como The Acho que Family é só, The né? Family, é bem mais discreta, né, do que já foi. Pensando que, assim, é um momento de surgimento de vários pensamentos radicais, contrários ali na sociedade. Ela ainda existe, muitas ainda existem, né? Como Heaven's Gate. Heaven's Gate tá rolando ainda. Também tá rolando, mas ela não tem mais o poder de destruição que tinha. Não só a destruição do pensamento, mas a destruição do corpo, né? Ela é uma outra época também. Talvez a gente possa voltar a uma época parecida, em pensar no fim do mundo, entender o radicalismo do que vai acabar e a gente tem que ser extremo, ou de ir com o pensamento contrário ao que existe e também ser extremo. Por enquanto a gente ainda não tá, mas pode estar. E aí talvez todas essas seitas que ainda existem, elas estão ali waiting for. Tem uma coisa que é importante em Children of God, eles também acreditavam na volta de Jesus, né? Que ia rolar em 93. Ia rolar, ele ia voltar. Então tinha isso, eles também sobreviviam e tinham esse caminho aí porque o cara ia voltar mesmo e ia salvar todo mundo. Enquanto isso, eles se conectavam com eles. Eu fico muito pensando nisso, gente. É um pensamento muito louco e muito pessoal, assim. Eu sempre fico pensando, quem acredita em Deus, Jesus e tal, assim... Ele é onipresente, tá vendo tudo. Então ele tá vendo a gente tomar banho, transando. Tem isso. E aí, Children of God... Quando eu tava na escola... Escancara isso. Tu nunca pensou isso? Tipo, tô tomando banho e Deus tá me vendo? Eu estudei em escola católica, né? Então tinha esse rolê de onipresente, onisciente, eu ficava, gente, mas assim... E outra coisa que eu pensava, é muita gente pra ter esse nível de observação de Muito. todo mundo. É tipo o mundo É tipo o Big Brother da Terra. Eu muito pensava isso, tipo, não é possível, meu. Não tem alguma prioridade ali. Eu sempre pensei. E às vezes eu penso nisso, por exemplo, no Big Brother sempre tem isso. Ai, Deus, obrigado. Ai, Deus tá vendo Big Brother? Tá vendo Big Brother Brasil? Deus é bom o tempo todo, né? Tem as pessoas falando e eu fico sempre pensando... Uma vez, eu tem lembro que muita uma gente vez, aí, né, envolvida. Uma vez alguém me contou que quando a gente, eu não me lembro quem era,
que quando a gente toma banho ou quando a gente está transando, nesse momento não tem a onipresença. Não me lembro quem me contou isso. Mas alguém... Mas eu lembro que eu sempre achei isso muito estranho. Que é tipo, ai gente, tá vendo todo mundo pelado? Toda hora, esse BBB aí. A gente tem uma banho de sunga, então? Tipo Never Nude Total. do Arrested Development. Porque, enfim, tem isso, né? Essa coisa. E aí, enfim, brincando, eu sou uma pira pessoal. Mas é sempre engraçado, porque essa ideia de você ter essa outra pessoa que zela por você e que é uma figura humana, né? É. Tem uma ideia humana. A imagem e semelhança. Então, Jesus ia voltar pra Children of God, não voltou, não sei o que aconteceu, se perdeu. Em 93, errou aí. Ah, é o grunge, né? Tinha coisa melhor pra fazer Tinha do coisa que... melhor. Mas enfim, não voltou. Mas ela continua, foi evoluindinho, teve todos os casos de abuso sexual das vítimas que se uniram e conseguiram, né, falar sobre isso. Ele morreu, né? O Berg, David Berg morreu. E a mulher dele ficou, né? Ficou. Então tem isso, hoje eu não sei se ela ainda tem muitos adeptos, isso eu não achei, na verdade eu não consegui chegar nesse nível de entender como ela é hoje, a força que ela tem hoje. Se é que ela tem. Eu também, ficou um pouco nebuloso pra mim aí na pesquisa. Mas pra mim, o que eu acho muito, assim, essa ideia da seita do sexo, pra mim, é muito, muito pesada. E aí, e tudo que a gente lê sobre Children of God, eles sempre falam, tinham muitos seguidores, tinham gerações, tinham pessoas que tinham a partir de 2 anos, tinham bebês, as gerações se formavam. Então você ia formando também uma geração de escravos sexuais. Pessoas que eram escravizadas por sexo, sabe? Nossa, e tinha uma coisa interessante que eu até ia falar uma hora, esqueci, que nos anos 80, que foi ali o boom da seita, né? Quando começou a expandir realmente pro mundo inteirinho, era também a criação, né, e popularização do videoclipe. Então eles faziam altos clipes, vídeos, né, de institucionais do Children of God, e são bem esquisitos. Enfim, tem essa linguagem toda dessa época também, né? O audiovisual foi muito importante porque eles começavam nessa coisa de distribuir flyer e depois a coisa foi mudando, eles foram criando essa identidade visual que ia atraindo as pessoas. É tem muito essa louco, coisa de atrair, né, as pessoas. Você vê, tipo, um vídeo de uma seita com a galera parecendo New Kids on the Block, sabe? Mas pensa assim, se a gente se colocar num lugar em que a gente acredita que o mundo vai acabar, talvez a gente caia sem querer em alguma cilada, porque vai acabar, né? É isso que eu sempre falo, a gente tem que ficar, Acho que a diferença é você não acreditar que vai acabar. Porque não temos provas de que vai acabar. Talvez já tenha até acabado. Então. E aí tem isso. Você tem... Qual é o momento limite que faz com que você aceite isso, sabe? Aceita. Tem um momento. Aceita. Tem um momento. Tem um momento. Eu sempre penso nisso. Eu já tive vários momentos limites na vida que eu poderia muito ter descambado pra algo assim, Eu também. de pensamento, assim. Não me acho... Talvez a minha religião seja tão pop. esperta a esse nível de não ser sabe? manipulada. Não. Talvez eu seja da pop church, e é inofensiva, eu me divirto e me salvou várias vezes, várias músicas, vários cantores, vários clipes. Like a prayer. Não, mas de verdade, assim, eu não acho que tem que você ser vítima tem a ver com ausência de inteligência, não, cara. A gente sempre esbarra, né? Porque as pessoas são desacreditadas assim, né? São. É estigma, fica estigmatizado, né? Porque você fala, meu Deus, como assim? Que é isso? Bem fácil, né? Você olhar sem nenhum contexto, sem toda a conjuntura, sem estar presente. Super. Então, assim, tem uma coisa que eu não faço é julgar e achar que isso está além de mim. Porque eu não sei como vai ser tá sem grana e doar a pouca grana que você tem por um projeto de salvação. É só isso. Você já vê, eu não tenho dinheiro. Vou doar para a minha seita porque vão me salvar espiritualmente. Você não fica pensando se você só doa. Só vai, Essas seitas, e aí religiões que tipo você dá porcentagem do que você ganha. Isso existe, isso é o que sustenta as religiões, inclusive. Tem um pensamento aí de um projeto de salvação, um projeto de ser melhor. Lida com uma coisa que é muito, 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 muito difícil, que é a culpa, né?
É Quando isso. você se sente culpado, naturalmente você aceita coisas pra lidar com essa culpa. Quando você não se sente culpado, você não é atingido. Culpado por nada, você não é atingido por isso. Por essa ideia de reformular, de se dar bem, de sair, de se salvar. A culpa e também, né, o estereótipo de fraqueza. Ninguém quer se ver dessa forma, né? Por isso que eu acho que é interessante nos últimos anos que as pessoas mudaram o termo vítima, que inclusive eu falei várias vezes aqui, pra sobrevivente. Eu acho isso super bem a cara dessa ressignificação, né? Super. Porque tem de uma como coisa... a pessoa se enxerga e os outros também. Total. E a gente evoluiu nisso, né? A gente falta muito, como tu bem falou, mas assim, a gente já consegue olhar pra isso e olhar pra essas pessoas e entender. Realmente ela não conseguiu falar em outro momento, ela não estava preparada, ela não entendeu, porque às vezes a gente tem... Eu já vi vários depoimentos sobre isso, de pessoas que sofreram coisas e que na hora elas não achavam que elas tinham sofrido aquilo. Depois de muito tempo, elas criaram essa consciência de que, opa, eu tive uma relação abusiva, na época eu não achava que era, porque eu não tinha o conhecimento do que era uma relação abusiva, ou porque eu não entendia que aquilo me afetava de tais e tais maneiras. Só depois de muito tempo eu entendi, sim, sofri essa relação, ou sim, participei disso, ou sim, eu fui abusivo. Isso também tem a ver com o tempo, né, de você olhar para aquilo. Acho complexa essa questão das seitas, elas todas beiram o radicalismo em algum momento. Nenhuma é fofinha, porque elas são todas elas têm ações muito extremas, né? Muitas ligam à morte, inclusive. Tem a morte como um resultado da salvação ou a exploração. Então, assim, Children of God não é muito diferente disso. Não, e tem todos os red flags que a gente sempre fala aqui, né? De controle financeiro, de controle de alimentação, de privação de sono, de punição, de violência sexual, de violência física. De formação de seguidores. Enfim, né? E aí, mais uma que a gente traz aqui. Eu acho importante ficar todo mundo aí de olhos abertos, porque o bagulho está louco e não está fácil. Cada Lives Dead de seitas que a gente faz, eu fico mais chocado com a existência das seitas. Porque, assim, é um assunto bizarro. Ele se torna interessante porque é bizarro e é super nocivo, e eu acho importante a gente discutir isso e ter a possibilidade de falar sobre isso no mundo. Mas assim, uau, gente, a gente é péssimo, hein? O Projeto Ser Humano, todo dia eu vejo alguma coisa que eu falo, Projeto Ser Humano, olha, não rolou. E aí você vê, né? O ego te salva, né? Te protege aí na vida pra atravessar a rua e etc, mas... Que ferramenta ridícula! Nossa, todo mundo só se mexe através dele, pelo amor de Deus. Total. Não, chega, Luca. Mas esse foi o Lives Dead, Children of God, pesado. Tem muito material na internet se vocês quiserem assistir. Inclusive, fiz um vídeo sobre... 2 vídeos, né, sobre o River Phoenix, a estranha infância de River Phoenix, tá lá, tudo sobre Children of God. Segue a gente no Twitter, @HollywoodForever3, porque eu quero um monte de seguidores, que o Twitter é muito legal. Instagram também, @HollywoodForever, tem ponto .tv, tudo aqui o GC. O meu, do Ademir, que a gente já botou aí no começo do vídeo. E entrem em hollywoodforevertv.com.br, sempre com matérias maravilhosas relacionadas ao vídeo ou não. E até a próxima semana com Blind Items. Vamos de Blind Items? Blind Items. Tchau! Tchau!